Vocês querem saber, né? Vamos lá, vamos falar de um vídeo aqui bem espiritual, sabe? Uma coisa bem espiritual mesmo, né? Vocês querem saber a quarta parede, né? Como é que é lá dentro, né? Eu vi que tem um cientista estudando, tem bastante gente estudando. Eu vou falar a experiência que eu tive numa paralisia do sonho no condomínio Céu Azul 2, mano. A quarta parede que ninguém consegue enxergar é exatamente a Terra 2.0, mano. É como se fosse a Terra normal, sabe? Só que lá, mano, o céu é vermelho, tá ligado? E as pessoas ficam remoendo culpa infinitamente, sabe? É um jogo de culpa. Ou acontece coisas ruins lá, tá ligado? Acontece muita coisa espiritual ruim lá, tá ligado? Muita coisa pesada. O ar de lá é pesado, tá ligado? O único lugar que dá pra você respirar, mano, é dentro das casas. É tipo uma cópia da Terra, tá ligado? Não tem demônio lá, tá ligado? Em monstros. Tem pessoas. Só que as pessoas estão num loop de sofrimento, cara, de culpa, remoendo coisa, ou fazendo, cometendo assassinato, crime, polícia pra lá e pra cá, sabe? Como se fosse o mundo real, só que vermelho, tá ligado? O céu é vermelho, mas dentro dos estabelecimentos tem as cores ainda do mundo real, entendeu? E é basicamente lá, mano, é um lugar muito bizarro, sabe? A sensação de lá é bizarra, porque, ó, tem algumas pessoas que não conseguem se movimentar, mano. Eu senti isso na pele. Eu não conseguia falar, eu só conseguia mexer os olhos e mexer um pouco a cabeça, tá ligado? Mas eu não conseguia mexer o corpo. A quarta parede é exatamente isso, cara. Você não consegue mexer o corpo, tá ligado? Mas as pessoas estão presas num lugar que é tipo uma prisão, tá ligado? Eu não descreveria isso como um inferno em si, tá ligado? Porque o inferno devia ser um lugar de fogo, não devia? Mas na realidade é só um lugar vermelho igual a Terra, tá ligado? Normal. Só muda que é uma Terra muito diferente dessa que a gente vive. Porque essa a gente consegue respirar, a gente consegue falar. E é muito bizarro, cara. É estranho, porque eu tô compartilhando aqui uma experiência que eu tive, tá ligado? Com paralisia, que eu tive, da visão que eu tive, que foi barra um sonho, né? Mas foi um sonho tão vívido, cara, que até a cortina do meu quarto tava vermelha, só pra vocês terem ideia. Não tava colorida, tá ligado? Tava vermelha, vermelha, cor de sangue. Então, tipo, a cortina que era azul virou vermelha, mano. É exatamente isso. A cor azul escuro virou cor vermelha, de sangue, camerzinho. Então, mano, vocês querem saber a quarta parede do universo é essa, mano. O estranho é que de todas as coisas ruins, tá ligado, que aconteceu na minha vida, bate na mesma tecla, porque eu refleti bastante. Tipo, eu tô há uns 2 anos nessa teoria, sabe? Minha, só minha mesmo, eu mesmo. Comigo, né? É, conectando as coisas ruins que aconteceu na minha vida, né? Porque acontece coisa ruim na vida de todo mundo, né? Então eu tentei juntar as peças, as coisas ruins que aconteceu comigo, né? E aí eu cheguei numa conclusão, né, cara? Eu cheguei assim numa conclusão falando, será que eu vim dessa quarta dimensão? Porque é muito estranho, cara. É como se eu fosse um demônio. Pra vocês, né? Pra Terra, eu vou ser direcionado como um demônio ou um anjo caído, né? No mundo espiritual, né? Na religião, assim, né? Mas sei lá, parece que vocês fizeram um bagulho pra mim, sabe? Não sei explicar. Parece que vocês fizeram, tá ligado? Um capítulo inteiro só de mim, tá ligado? Escrito, tá ligado? Num livro, sabe? Aí eu entendi uma questão, ó, se Deus e anjo caído não existe, né, nesse mundo, né, mas eu tô nessa posição, pelo que parece, né, porque a minha vida tá por aí, tá ligado? Se, é, basicamente, as coisas ruins que aconteceu na minha vida, tá literalmente, dando direção pra esses lugarzinhos, então, é... Opa, deixa eu matar o cara aqui. Eu troquei o HUD do meu jogo. Se o anjo caído não existe e só existe a energia de Deus e essas coisas, e vocês ficam alimentando porque tem 1 milhão de pessoas que acreditam nesses seres,
e eles ficam sugando a energia de vocês por conta do sistema e um monte de coisa. Eu vim de um lugar, mano, que eu acho que eu vou falar do que eu acho de existência, sabe? O que eu acredito, mano, é que tem um divino. Só que esse divino que eu falo tanto, ele já existia muito antes de eu saber que era ele, tá ligado? Porque ele já cuidava de mim muito antes do lugar onde eu vim, tá ligado? Eu tô falando da origem da onde eu saí, tá ligado? Eu saí do meu pai e da minha mãe, ok, normal. Mas eu tô falando da origem espiritual, da onde eu vim, tá ligado? Da onde eu saí. Porque a minha vida bate na mesma tecla, mano. Mesma tecla. Tipo, minha vida bate no mesmo ritmo, sabe? Daquela dimensão vermelha, tá ligado? Que eu vi. Mesmo ritmo, mesma coisa. E, tipo, parece que eu sou um Oni, tá ligado? Alguma coisa assim, ou um demônio, eu não sei explicar. Mas eu pareço muito com o papel. Parece que eu não sei, mano. Eu me identifico muito com o papel do anjo caído, sabe? Muito, eu não sei dizer o porquê, mas eu, tipo, sei lá. A minha vida parece muito isso, tá ligado? Porque parece muito ousado, né? A audácia que eu tô falando, né? Falando nesse contexto aí pesadão, né? Tipo, me comparando a um ser, tá ligado? Que nem sequer existe, tá ligado? Mas a energia dele existe, mas ele não existe em figura, tá ligado? Nenhum dos dois lados existe. É assim que eu vejo, tá ligado? Vocês vão criticar, cada um vai ter uma visão, mas a quarta parede que os tantos de vocês ficam pesquisando na ciência, tentando descobrir como funciona, eu já tô entregando aqui como é que ela funciona. Ela é basicamente uma prisão, tanto como o céu. O céu e ela é uma prisão, mano. Porque o céu, ele é a mesma coisa que essa quarta parede, sabe? É a mesma coisa. Mas em vez de culpa, é paz, tá ligado? É paz interior e você reviver nos momentos bons, tá ligado? Tipo, toda hora, é um loop sem fim, tá ligado? E lá é basicamente assim, tá ligado? E aí você não odeia o lugar porque você fica revivendo as coisas que você já viveu na Terra, tá ligado? Com aquelas pessoas que estão lá, no espiritual, tá ligado? Mas aquilo lá não é pessoa, sabe? O que que é? Ilusão, sabe? Essa é a real. Lá é ilusões, tá ligado? Assim como nessa parede vermelha, é ilusões de tudo que você tá revivendo lá, tá ligado? De culpa, de arrependimento com aquela pessoa, aquilo lá é só ilusão, não é pessoas ali, tá ligado? É ilusão. É como se você estivesse num estado de sono, dormindo profundamente, numa maca de hospital, tá ligado? E você estivesse em outro país. É essa brisa aí, tá ligado? É igual o RP que o Peluzinho tinha feito esses dias e tal, eu fui juntar com a minha realidade, né? Com a realidade do mundo real, juntar com as coisas, e aí eu fui juntando as teorias, né? Que eu mesmo criei, eu já tô há 2 anos nessa teoria, na minha cabeça, né? E eu tô aqui compartilhando com vocês, né? Experiência, né? Minha, né? Eu cheguei em conclusão, mano. Depois de juntar várias peças, eu juntar coisas espirituais, eu ir pra igreja, eu começar a frequentar nesses lugares aí. Mano, eu incrivelmente, eu não consigo sentir, sabe, uma conexão boa com a igreja. Eu não consigo sentir uma energia legal lá, sabe? Porque lá dentro eu consigo sentir as más intenções das pessoas, a falsidade. Eu consigo sentir quando o irmão da igreja tá fazendo merda, tá traindo a esposa, tá fumando, vai beber, tá ligado? Um monte de coisa. Mesmo que é uma congregação, tá ligado? Igreja de congregação é a mesma coisa. Eu só sinto coisa ruim, cara. Eu não consigo sentir uma paz lá dentro, sabe? Eu saio de lá bem, né? Por um momento. Dura pouco, tá? Eu saio de lá com uma paz, mas essa paz acaba. A paz realmente só chega em mim quando eu tô na minha casa, sabe? Quando eu tô no sítio, tá ligado? Eu tô aqui na minha casinha, né? Humilde, né? Porque eu moro num lugar humilde, né? Eu não moro num lugar de rico, tá ligado? Eu moro numa casinha boa. O ambiente aqui é bom porque tem vegetação. Tem um sistema, mano, que os animais controlam as pragas aqui, né? Porque aqui tem sapo, tem cobra, tem os animais, sabe? Tem largato, tá ligado? Tem uns largato grandão que se eu filmasse pra vocês iam ficar com a boca aberta, tá ligado? Tipo, aqui tem vida, tá ligado? Esse lugar tem vida, tem natureza. Então, tipo, é uma benção, tá ligado? Tá aqui de volta, nesse lugar. Tem boas energias, sabe? Ficar aqui.
Ficar aqui tem boas e de boas, muitas boas energias. Então, tipo, a quarta parede é basicamente isso, cara. É um lugar horrível, sabe? Parece que eu vim de lá, tá ligado? Quando eu vim pra barriga da minha mãe, eu saí de lá e vim pra cá. Porque lá eu vou explicar mais ou menos mas a teoria vai avançar num nível bem maior. Na teoria, né, na minha essência, tá ligado? Minha, né? Porque, ó, eu era uma pessoa que ajudava muitas pessoas. Eu ajudava bastante, tá ligado? Eu ajudava, tipo, dava conselho. Eu não ficava me metendo em situações perigosas, tá ligado? Tirando o fato disso daí. Eu tô falando em quesito ajudar, sabe? Você mostrar uma parte sua de você querer ajudar um amigo seu quando tá na tristeza, quando ele tá querendo uma namorada e você querer aconselhar ele. Tipo, essa ajuda, sabe? De ajudar a pessoa quando ela tá mais precisando. Tipo, eu estendi a mão muito. Só que muitas dessas vezes eu me fudi, porque eu me desgastava, sabe? Eu não sei descrever muito bem isso, mas eu vou tentar descrever com palavras. Eu me desgastava muito, tá ligado? Porque eu não ganhava nada em troca, né? Mas é o que eu ganhava, o que eu comecei a ganhar era só coisa negativa, mano. Só coisas negativas. Sendo uma pessoa que estende a mão, sabe que tá ali, tá é parceiro, mano. Eu pagava lanche, cara. Quantas vezes eu não paguei um lanche pra várias pessoas aí que faziam amizade comigo? Que eu não tirava o dinheiro do meu bolso pra dar um pastel, tá ligado? Um salgado, uma coca pra um amigo, um refri. Quantas vezes eu não ajudei uma amizade minha aí, fora, tá ligado? E olha, e nesse tempo aí eu nem recebia julgamento, sabe, das pessoas. As pessoas nem me julgavam pela minha aparência. Todo mundo respeitava. Porque eu também fazia o mesmo, tá ligado? Mas com o tempo eu fui mudando. Eu fui ficando ruim, tá ligado? Num nível que humano, tá ligado? Eu tô falando ruim humano, não espiritual. Tô falando em carne e osso. Eu fui ficando ruim com o passar do tempo porque, sei lá, cara, eu fiquei ruim por conta das pessoas, sabe? Que foi aparecendo pra mim, começou a aparecer gente ruim na minha vida. E aí eu tentava ajudar essas pessoas também, aí algumas, né, que era ruim comigo, começou a ficar bom com o passar do tempo, com os conselhos que eu dava. E meio que eu tava ajudando as pessoas a sair do próprio inferno, sabe? É muito espiritual isso, tá ligado? É como se eu estivesse tirando ela do inferno, sabe? Que a pessoa vive, tá ligado? Todo dia. Aparecer um infeliz diferente pra eu, tipo, cuidar dessa pessoa, tá ligado? E sempre que eu ouvia dessas bocas dessas pessoas que eu era um anjo, tá ligado? Um anjo, um anjo. Só que esse anjo, né, que eu ouvi na minha vida inteira, tá? Meus pais falando, nossa, você é uma bênção. Você veio pra trazer estabilidade e paz pra família e um monte de coisa. Só que na minha visão, né, eles falaram, nossa, você é um anjo, né? Só que parece que eu sou um anjo caído, tá ligado? Porque a minha vida começou a ter doença, começou a aparecer problemas de saúde do nada, tá ligado? Começou a aparecer muita coisa ruim, tá ligado? E rápido, não demorou pra acontecer isso na minha vida. Eu era um aluno, mano, que na escola, na primeira escola que eu estudei, né? Eu tirava nota boa, sabe? Eu era um cara muito. Eu era um nerd, tá ligado? Eu era o cara, o melhor cara da minha turma, né? Tipo, eu era um cara esforçado, tá ligado? E eu era uma pessoa da hora também, né? Eu tinha um carisma, tá ligado? Eu tinha um carisma pra conversar com as pessoas, eu tinha uma confiança, tá ligado? Eu era uma pessoa muito confiável. E aconteceu muita desgraça, sabe, na minha vida. E do nada, velho, foi do nada, não foi maldição que jogaram na minha vida, tá ligado? Parecia, né? Mas depois, com o tempo, eu fui tentando entender, né? Por que a minha vida ficou daquele jeito. Aí, só tinha uma solução, a quarta dimensão. Será que ela conseguiu invadir e entrar na minha vida? Tá ligado? Porque a minha origem veio de lá, tá ligado? O meu espírito, tá ligado? Veio de lá, não veio de um lugar bom. Sabe, o lugar que eu vim foi um lugar perturbador, foi um lugar de guerra, sofrimento. Era um lugar que pra você ficar deprê, mano, você ficava deprê lá na hora, sabe? Senão não demorava muito pra entrar na depressão só de viver naquela terra, sabe? É a mesma terra que essa, só que 2.0, sabe? Eu diria que é a terra 2.0 da quarta dimensão. É tipo um bagulho muito.
O cientista vai entender quem trabalha na área, tá ligado? De mexer com química, que mexe estudando o espaço, a galáxia, vai entender aonde eu quero chegar. É um lugar muito, sabe, perturbador, cara. Tem como tirar as pessoas de lá, tá ligado? É possível, tá? As pessoas que têm paralisia e vai pra esse lugar vermelho do céu e essas coisas que eu tô descrevendo aqui, é possível, tá, tirar a pessoa. Sabe o que que vocês fazem, mano? Acorda a pessoa no mundo real. Se você estiver vendo um amigo entrando nessa dimensão, acorda ele, sabe? Dá um soco, dá uma chacude o corpo do seu amigo, tá ligado? Não um soco, soco, soco de bater, tá ligado? Mas, tipo, dá um soquinho de leve no ombro da pessoa que tá dormindo, acorda ela, mano. Pega um travesseiro, dá na cabeça dela, pra ela acordar na hora. Que aí ela sai dessa dimensão bizarra, né? Que isso daí é a quarta dimensão. Parece o mundo de o Stranger Things, tá ligado? De Demogorgon, aqueles bichos medonhos. Porque é similar lá porque o céu é vermelho, mano. Só o céu. A chuva é vermelha, é gota de sangue, sabe? Lá. Tipo, a chuva de lá é vermelha, mano. E dói um pouco, tá ligado? Quando cai na pele. Porque a sensação de dor que eu senti com a água da chuva daquele lugar era muito, sabe, estranha. Ao mesmo tempo que doía, matava a minha sede, tá ligado? Tipo, era um bagulho muito bizarro. É muito perturbador isso que eu tô descrevendo, mas era exatamente assim que funcionava. Tipo, eu bebia daquela água que era doce, tá ligado? Parecia suco de morango. Só que doía, tá ligado? Também no estômago. Era uma água igual o limão, sabe? Ácida, tá ligado? Por um lado bom, mas por outro lado ruim. Porque o líquido do negócio era ácido, sabe? Não era purificada, tá ligado? Não era boa. Era uma água bem diferente da terra. Porque a da terra, você consegue tomar, tá ligado? Você não sente uma dorzinha no estômago, né? Quando você bebe ela. Já essa água que eu tô descrevendo, mano, ela era boa, doce, normal, igual a água da terra. Só que ela tinha um porém, tá ligado? Ela era ácida, igual limão. Sabe quando você bota limão na comida? E aí o ácido do limão desce pro estômago e dá uma dor? É tipo isso. Que você toma limão puro, sabe? Come essas paradas aí, tá ligado? É por aí. Então a quarta dimensão é essa, cara. Eu juntei as peças de tudo de ruim que aconteceu na minha vida que eu passei, né? Igual pessoas normais, né? Passam no dia a dia aí. Eu não tô me botando num lugar, ai, só eu passei por isso, tá ligado? Outras pessoas devem ter tido a mesma experiência que eu, né? Por aí. Só que não teve coragem de jogar na internet. Então é isso, né, gente? Aqui no TikTok não vai ter muita visualização sobre esse conteúdo, né? Ou essa coisa que eu estou trazendo a explicação da quarta dimensão, mas vou deixar aí, por experiência minha. Nunca mais, tá ligado? Tipo assim, algumas vezes eu vou pra esse lugar onde eu tô, quando eu tô dormindo, tá ligado? Algumas vezes, não é todas as vezes, tá? Que eu vou pra lá. Mas normalmente quando eu vou pra lá, tem até estação lá, igual a Terra, tá ligado? Mas a estação lá é muito bizarra. Porque tem dia de escuridão, tem dia que tem luz e tem dia que tem tempestade, tá ligado? A tempestade de lá é uma luz azul muito forte. Tem trovão, mas os trovão eles não caem em lugar aleatório, eles caem nos alvos, tipo, pessoas específicos. Caem em seres, tá ligado? Bem, sabe como uma mira de hack, tá ligado? Cai bem na cabeça certinho, sem errar um. Ele não cai em local de floresta igual na Terra, ele cai em local, tipo, aonde tava a pessoa em si, tá ligado? A pessoa que fez merda, sabe? Que fez coisa ruim, tá ligado? Cai bem na cabeça dela. É muito bizarro, mas parece o Thor, tá ligado? Mandando um trovão na cabeça da pessoa. É muito engraçado, mano. Tipo, parece muito sério isso que eu tô falando nesse assunto, mas nesse lado, sei lá, dá vontade de eu rir, porque parece muito engraçado, porque quando eu vou pra lá, quando tem tempestade, né, tá em época de tempestade naquela terra, eu consigo ver, tá ligado, os raios azul caindo na cabeça das pessoas, dá vontade de rir. E pior é que lá eu dou risada, tá ligado? E quando eu tô rindo lá, eu tô rindo no mundo físico também, tá ligado? Não sei explicar, tá ligado? Sei lá, é engraçado, mano. É só eu vejo graça nisso, só eu consigo entender a graça nisso que tem.
Mas é isso, né? Vou deixar meu relato aí. E, bom, deve ter ficado grande o vídeo, né? Ficou até explicando a quarta dimensão. E vou postar ali no YouTube, né? Se o YouTube deixar, né? Eu falar sobre a quarta dimensão, né? O que aconteceu, a minha vivência de lá. Vai ficar por isso, né? Esse vídeo aqui, né? Grandão. Então, é isso, né, gente? Abraço pra vocês, tudo de bom na vida de vocês, prosperidade e é isso que eu desejo, né? Mas é isso aí, né, cara? Tchauzinho aí pra vocês, aí, ó, deixa eu dar um tchau aqui. Aqui, ó, tchau. Obrigado por ter assistido, por ter ouvido a minha explicação sobre a quarta parede, sobre essa terra que é tudo vermelho. Porque eu pensei que o inferno era lugar de fogo, mas eu vi na visão que eu vi, tá ligado? Então eu vou deixar aí. Eu sei que eu devia guardar pra mim mesmo, mas essa vai ser a única coisa espiritual que alguém revelou pra mim, tá ligado? Não foi ninguém em específico, mas é... aqui está uma recompensa por manter sua credibilidade em 100%. Uau, eu ganhei uma camiseta. Ah, você recebeu pontos de taxa de juros permanente por um robô. Eu recebi coisas ruins aqui, peraí, na minha conta. Celebridade. Minha credibilidade está 100%. Como assim eu recebi punidade por um robô da Garena? Mas aqui tá 100%, é. Então eu tenho um comportamento bom no jogo. Mas é isso, né, gente? Um tchauzinho aí pra vocês e tchau.